Até o 48. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 ao 48. E hoje nós vamos ler talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, que eu garanto que você sabe, você já ouviu em algum filme, em algum desenho, você já leu, já viu várias encenações sobre este acontecimento. O tema da mensagem hoje é Vencendo Gigantes. E vocês já devem saber de quem eu vou falar. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 até o 48, assim diz a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de agora estar compartilhando da Tua palavra com a Tua igreja. Uma igreja que não compartilha a palavra, ela é qualquer coisa menos uma igreja. Nós te agradecemos porque este momento é o momento central onde o Senhor fala com cada um de nós. E que o Senhor possa me usar essa noite apenas como um simples instrumento, porque eu não passo disso. Para a edificação do Teu povo, para a edificação da Tua igreja. E que nós possamos olhar para os nossos gigantes e entender que os gigantes caem. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já enfrentou algum gigante aí? Talvez você vai falar, não, mas eu nunca vi um homem tão alto como Golias. Talvez hoje não exista mais. Mas quem aqui já enfrentou algum gigante? Talvez na família. Quem aqui já enfrentou um gigante na sua vida pessoal? Quem será que já enfrentou um gigante no seu trabalho? Quem aqui enfrentou um gigante em qualquer área da sua vida? Você já enfrentou algum? Você já se deparou com algum gigante? Os gigantes, eles podem ser pessoas, podem ser circunstâncias, complexos de inferioridades, enfermidades, vícios, doenças, pecados escondidos que estamos guardando no fundo da nossa alma há muito tempo. Os gigantes, eles podem se traduzir a muitas coisas. E hoje nós vamos falar sobre, talvez, a história mais conhecida, uma das conhecidas de toda a Bíblia. Eu citar duas pessoas aqui que venceram os seus gigantes, só que no caso delas o gigante foi a enfermidade. Seus irmãos conhecem ou já ouviram falar em Thomas Edison, a pessoa que inventou a lâmpada incandescente elétrica. Ele teve mais de 2.000 invenções patenteadas no nome dele. Talvez ele foi um dos maiores inventores da história da humanidade. Só que teve um problema quando ele era criança. Ele perdeu totalmente a audição do lado esquerdo e quase 90% do lado direito. Mas ele venceu o gigante da surdez e o seu nome está marcado na história. Esse mesmo Thomas Edison, ao criar a lâmpada incandescente, ele disse que ele tentou mais de 1.100 vezes e fracassou, e falhou, e se frustrou. Mas ele disse que toda vez que ele errava, ele aprendia como não se devia fazer a lâmpada incandescente, até um dia que ele achou a forma correta e ele disse: eu venci o gigante da frustração. Alguma vez você já se frustrou? Alguma vez você já tentou fazer algo e errou e fracassou e você parou porque você fracassou? Ele venceu o gigante do fracasso. Seus irmãos já ouviram falar de uma compositora cristã chamada Fanny Crosby, talvez a maior compositora de hinos que nós temos no cantor cristão. Ela compôs mais de 8.000 hinos. Ela compôs hinos como Vivo Feliz, pois sou de Jesus. Só que teve um problema também. Com 6 semanas de vida, por negligência médica, ela foi medicada errada e ela ficou cega. Ela viveu a sua vida toda na escuridão, mas ela venceu o gigante da cegueira e abençoou muitas e muitas pessoas com hinos que nós cantamos até hoje,
aqui na igreja e em tantas outras igrejas. Ela também venceu o gigante dela. Eu só estou dizendo isso para mostrar que os gigantes, eles caem. Os gigantes, eles aparecem na minha vida e na sua vida, é verdade, e eles sempre vão aparecer. Mas os gigantes, eles caem. Porque quando Deus tem um propósito na sua vida, não é gigante nenhum que vai parar a sua caminhada. O texto que nós lemos aqui é muito conhecido, mas só para os irmãos entenderem. Esse contexto aqui era um contexto de guerra. O povo de Israel, mais uma vez, estava em guerra com os filisteus. Um inimigo clássico do povo de Israel. Durante toda a história, os filisteus foram inimigos do povo de Israel e guerrearam. Ora Israel venceu, ora os filisteus acabaram com plantações e gados do povo israelita. Eles sempre foram inimigos. A nação de Israel, nesse contexto, ela estava totalmente amedrontada. A nação de Israel estava com o rabinho entre as pernas diante do povo filisteu. O texto diz que fazia 40 dias que eles estavam no campo de batalha e um filisteu chamado Golias afrontava o povo do Senhor 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Não tem ninguém para me enfrentar? Não tem ninguém que vem aqui para me enfrentar? Ele afrontou o povo de Deus por 40 dias e não havia um soldado no meio do povo de Israel que desafiasse esse tal gigante. A Bíblia diz que ele media 2,90 metros de altura. Sua armadura pesava 60 quilos e apenas a ponta da sua lança pesava 7 quilos. Era alguém que, aos olhos dos israelitas, era invencível, porque ele era muito grande. O texto, a Bíblia não diz quantos quilos Golias pesava. Mas, só uma curiosidade, o irmão Júnior ele é o mais alto daqui da igreja, com certeza. Quantos metros de altura você tem? 2 metros. Golias tinha 90 centímetros a mais que ele. Você já pensou no tamanho desse homem? Você já pensou na força que esse homem tinha? Você já pensou na capacidade física que Golias tinha? E ele afrontava um por um durante 40 dias. E daí nós chegamos aqui nesse texto e nós vamos aprender características de alguém que vence gigantes. E se você nunca venceu os seus gigantes e sempre costumou correr deles, que nós possamos meditar nesse texto, porque Deus é aquele que nos dá vitória. Quando muitas coisas parecem ser impossíveis, é o nosso Deus que luta as lutas, quando nós estamos no exército dele. Isso é importante dizer. Versículo 22, do mesmo capítulo 17, acompanhe comigo. E alguém pega um copo d'água para mim, por favor. Capítulo 17, versículo 22. O texto diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. O primeiro ponto que nós vemos aqui é que alguém que vence gigantes é alguém humilde. A Bíblia diz em vários textos, e Salomão diz em Provérbios, que Deus se opõe aos orgulhosos e aos arrogantes. E a primeira característica que nós vemos aqui é que Davi era humilde. Sabe por quê? Se os irmãos conhecem a história, no capítulo 16, um capítulo antes, Samuel já tinha ido até a casa de Jessé. Porque Deus disse que o rei de Israel, o futuro rei de Israel, o sucessor de Saul, viria dali. Após Samuel ver cada filho de Jessé, que eram todos guerreiros e estavam nessa batalha, Samuel pergunta para Jessé: não é nenhum desses, não tem mais nenhum aí? Então ele diz: tem um rapazinho lá, o caçula, ele está lá no deserto. Ele está lá no deserto cuidando de poucas ovelhas. Com desprezo, Davi foi tratado dentro da sua casa. E quando Samuel vê Davi, Samuel unge Davi como futuro rei de Israel. Então, neste ponto aqui, Davi já sabia que ele seria o futuro rei de Israel. E sabe por que ele era humilde? Porque mesmo sabendo que ele seria o próximo rei de Israel, o seu pai pediu: tem como você levar mantimento para os seus irmãos lá na guerra? Sim, claro, vou lá. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ele poderia muito bem dizer: olha, pai, eu não sei se o senhor não está entendendo o que aconteceu, mas Samuel acabou de passar aqui em casa e me ungiu o próximo rei de Israel. Eu não vou ficar servindo de office boy para os meus irmãos, não. Eu não vou ficar servindo de um menino de entregas para os meus irmãos, não. Eu sou o futuro rei de Israel. Ele poderia dizer isso.
Mas imediatamente ele obedeceu ao seu pai. E hoje é dia dos pais, então filhos, honrem os seus pais, independente de quem vocês sejam. Eles sempre serão os seus pais e merecem todo o respeito. Obrigado, Bia. E isso nos ensina uma questão muito importante. Quando você consegue as suas vitórias, você continua sendo a mesma pessoa humilde que você sempre era? Porque Davi não deixou com que a personalidade dele mudasse pelo fato dele ter sido consagrado como futuro rei de Israel. Quando você tem as vitórias, você muda a sua personalidade? Quando você tem as suas vitórias, você começa a olhar os outros de cima para baixo? Como é a sua atitude quando você tem as vitórias? Porque o cristão tem que saber até ganhar. O cristão tem que saber até ter as vitórias. Quando você tem vitórias, qual é a sua atitude? Davi, mesmo sendo o futuro rei de Israel, já sabendo disso, ele obedeceu ao seu pai e foi lá levar mantimento para os seus irmãos como ele sempre fez. Nunca esqueça da sua essência e de quem você é. Porque a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos e aos arrogantes. Você quer ser algum opositor de Deus? Você quer comprar essa briga com Deus? Deus se opõe aos arrogantes e aos orgulhosos. Então, seja humilde. Versículo 23 ao 27, vamos ver mais uma característica de alguém que vence gigantes. Versículo 23 ao versículo 27, diz assim: Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram o tamanho daquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer, e também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Sabe um ponto que nós temos que entender? Seja diferente da multidão, seja diferente da maioria. Nem sempre ser igual à maioria é positivo. Repare, Davi, ele chega no campo de batalha. Mas um dia o filisteu, o Golias, ele se levanta e começa a afrontar não apenas o povo, mas o Deus de Israel. Só que dessa vez aconteceu algo diferente, porque tinha um rapazinho lá. E ele ouviu a afronta. Nós temos que entender o seguinte, que nós temos que enfrentar o gigante. Nós temos que enfrentar, sabe por quê? Quem aqui tem medo? Levanta a mão. Só quem tem medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. E o medo, ele é positivo. O medo, ele não é negativo, até porque o medo, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Não é? Se estiver passando um ônibus aqui, você não vai tentar passar na frente do ônibus porque você tem medo de ser esmagado. Ok, isso é ótimo. Agora existe um medo que ele é negativo, ele paralisa a sua vida. Porque o medo, ele tem uma característica, o medo, ele distorce as coisas. O medo, ele distorce as coisas, ele pega um gigante de 2,90 metros e transforma num gigante de 10 metros. Se já não bastasse a altura do Golias, os homens de Israel estavam com tanto medo que acho que olhavam para Golias com 3, 4, 5 metros de altura. Isso aconteceu, esse fato que eu vou contar aconteceu e foi registrado em um jornal em Nova York. E diz que uma família tinha um gato com uma raça específica e pesava 6 quilos o gato. Era um gato bem grande. Só que era um gato muito bravo. Olha para vocês verem como o medo ele distorce as coisas. Um dia a família chegou em casa e o gato estava no quintal olhando para cima na árvore, querendo pegar alguma coisa que estava em cima da árvore. E isso saiu no jornal, foi publicado. O dono do gato então chega embaixo da árvore e na hora que ele olha para cima tinha um enorme urso preto em cima da árvore, tremendo de medo do gato. O gato ele era tão feroz e bravo que ele colocou um urso preto para correr. Olha como o medo distorce as coisas. Olha como o medo distorce a nossa realidade. Se aquele urso parasse um pouquinho e olhasse para aquele gato,
ele veria que não tinha motivo nenhum para subir em árvore e correr de um gato. Mas ele estava tão apavorado e com medo, porque o gato era tão bravo, que ele correu para uma árvore como se ele não tivesse a capacidade de engolir aquele gato. Alguma vez você já olhou para alguma coisa na sua vida que já era complicado e você transformou em mais complicado ainda? Alguma vez você já enfrentou um gigante na sua vida de 2,90 metros, mas você transformou ele num gigante de 10? Alguma vez você já olhou para uma situação e a primeira coisa que vem na sua cabeça é: eu não vou conseguir passar por isso aqui. Esse gigante é muito grande demais. Esse gigante, ele é muito acima das minhas capacidades. Cuidado com o seu medo. Se o seu medo paralisa você, lute contra o seu medo. Porque o seu medo vai fazer você criar coisas na sua cabeça que na verdade nem existem. Quantas vezes você já perdeu a noite de sono pensando no problema do dia seguinte, e daí no dia seguinte esse problema nem aconteceu? Quantas vezes você foi dormir ansioso, ou tentou dormir, acabou com a sua saúde, noites de sono, porque no outro dia você teria que resolver um problema. E no fim esse problema nem aconteceu. Porque o medo, ele faz com que a gente transforme coisas. Se o bicho é feio, ele faz a gente enxergar um bicho de 7 cabeças feias. O medo, ele tem essa capacidade. Outra coisa que nós temos que entender e nos espelhar em Davi é que aonde os outros enxergam crise, enxergue oportunidade. Todo o povo de Israel estava com medo do tal Golias. Todo o povo estava com medo do tal Golias. Ninguém levantou para erguer a voz e desafiar Golias durante 40 dias. Que feio, não é, irmãos? Um exército com um monte de homem armado, preparados para a guerra, e naqueles tempos eles eram preparados desde jovenzinhos, adolescentes para a guerra, e nenhum deles teve coragem de desafiar o gigante. O país estava em crise. Havia um gigante enorme, havia um povo muito armado, o povo de Israel estava em crise. Mas onde todo mundo viu crise, um menino desse tamanho viu a oportunidade e perguntou: o que vai ganhar mesmo quem matar esse Golias aí? O que eu ganho se eu matar o Golias? O que eu ganho? E explicaram para ele que casaria com a filha de Saul, a família do seu pai ficaria isenta de imposto em Israel, não precisaria pagar imposto mais, olha só. Ou seja, ele viu uma oportunidade quando ninguém quis. Ele estava lá porque ele viu uma oportunidade de desafiar o gigante. Ele viu uma oportunidade. Versículo 28 ao versículo 30. Diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz eu agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então ele se virou para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Outra coisa de pessoas que conseguem derrubar gigantes são as pessoas que não dão bola para crítica. Você já viu aquela frase: não dê bola para torcida? Pessoas que não dão bolas para crítica. Eu gostaria de explicar aqui que existem 2 tipos de críticas. Existem aquelas críticas que são para o seu bem. São as disciplinas, as repreensões que hoje de manhã nós falamos na EBD. São as críticas que são construtivas para o seu crescimento. E existem as críticas que só visam uma coisa: acabar com a sua moral e com a sua dignidade. O caso que eu estou dizendo aqui eram as críticas que visavam acabar com a dignidade de Davi. Repare o que o irmão dele mais velho disse, o Eliabe. O que você está fazendo aqui, rapaz? Você é pastor de poucas ovelhas lá no deserto. O que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Sabe o que ele estava fazendo aqui? Tirando sarro do seu irmão em público. Ô Davi, o que você está fazendo aqui? Cara, você cuida de umas ovelhinhas lá, agora você está achando que você está interessado, você vai enfrentar o Golias? Os seus irmãos começaram a criticá-lo. Vocês já repararam que geralmente a gente lida muito bem com as críticas das pessoas de fora?
A pessoa que é de fora, a gente lida de um jeito diferente com as críticas, não é? A pessoa nem me conhece direito, enfim. Mas a questão de Davi veio de dentro da casa dele. Quando as críticas que visam destruir a sua moral vêm de dentro da sua casa, machuca mais. Alguma vez você já sofreu uma crítica desse tipo? De pessoas tão próximas a você que você não esperava que viesse dessa pessoa? Alguma vez alguém do seu ciclo de amizade ou familiar já fez uma crítica dessa, sem fundamento nenhum, apenas visando destruir a sua moral e tirar a sua alegria? Parece que quando é de dentro da casa da gente dói mais, não dói? Parece que quando vem dos nossos, dói mais. E o irmão de Davi foram seus próprios críticos. Os mesmos irmãos que ele foi fazer um favor, levar comida. Portanto, não fique preocupado com o que falam ou deixam de falar de você. As pessoas vão criticar, as pessoas vão falar. Infelizmente é assim. Mas não pare o que você tem para fazer por causa das críticas. Não pare. Não pare. Nós continuamos aqui. Olha o que Davi, versículo 30. Ele disse que após ouvir a crítica do seu irmão, ele apenas deixou o seu irmão para lá e continuou conversando com o que interessava. Porque nessa altura Davi estava pegando informações ali do qual prêmio seria quem matasse Golias, não é? Ele estava interessado no seu foco, que era o quê? Derrubar um gigante. Sabe por que muitas vezes você e eu nós não derrubamos gigantes? Sabe por que muitas vezes nós estamos há muitos e muitos anos aí com o mesmo problema de sempre? Porque nós paramos para ouvir os outros. Porque nós paramos e damos importância para o que estão falando. E perdemos o foco da nossa caminhada. E perdemos o foco do que realmente importa. E perdemos o foco de Deus. Quantas vezes você já perdeu o foco do que você tinha para fazer? Porque você ficou preocupado em responder os seus críticos. Continue a fazer o que você precisa fazer. Não dê bola para a torcida. Se espelhe em Davi. Deus não te chamou para ficar respondendo críticos. Se você está fazendo algo no nome de Deus, se você está fazendo algo com o coração reto perante Deus, se você está fazendo algo para glorificar o nome de Deus, pouco importa o que estão falando. Pouco importa quais são as críticas, o que querem, o que deixam de querer. Não perca o seu foco. Eu preguei na quinta-feira sobre o cego Bartimeu. E o caso dele foi idêntico. Ele era um cego que ficava na porta de uma cidade chamada Jericó. Era um mendigo e cego. Ele morreria naquela situação, isso era muito comum naqueles dias. Mas Jesus, ele passa por uma última vez em Jericó. E quando ele ouve a multidão passando, ele pergunta, igual Davi, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Que barulho de multidão é esse? E respondem, é Jesus que está passando. Então ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no momento que ele se levanta para chamar a atenção do mestre, quem se levanta? Os críticos. E a Bíblia diz que mandavam ele se calar. Cale a boca. O mestre não vai parar para ouvir você. Você é apenas um cego. Você é apenas um mendigo. Ele não vai parar para ouvir você. Pare de incomodar o mestre. Mas a Bíblia diz que ele não deu nem bola, ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Aquela era a última vez que Jesus estava passando por Jericó. Se ele parasse para atender os críticos, Jesus tinha passado e ele não teria enxergado. Aprenda, não fique parando a sua vida para responder pessoas que só visam desmoralizar você. Isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você mesmo. Faça o que Deus te chamou para fazer. Faça o que Deus te chamou para fazer. Versículo 31 ao 33. Acompanhe comigo. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Sabe outra coisa que alguém que vence gigantes tem de característica? Não dá ouvido para pessimista. Você já conheceu alguém pessimista? Você já conheceu aquela pessoa que nada vai dar certo? Aquela pessoa que tudo que acontece é sempre ao contrário. E eles dizem que são realistas.
Assim que o rei Saul ouviu que tinha algum homem de verdade ali para enfrentar Golias, chama esse rapaz. Eu quero conhecer esse rapaz. Faz 40 dias aqui que esse filisteu está afrontando a gente. Agora surge um corajoso, por favor, traga esse rapaz aqui na minha tenda. Eu imagino a cara de Saul quando ele olhou para Davi. Por você é apenas um rapaz. Você não tem condições. Você não tem a mínima condição de lutar contra esse homem. Você é apenas um rapaz. Apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua mocidade, ele vai arrancar a sua cabeça. Os pessimistas estão em todo lugar. Alguns costumam dizer que pessimista é como capim bravo. Está em todo lugar, na calçada, em qualquer lugar ele cresce. Pessoas que estão do seu lado muitas vezes para te desanimar. É óbvio que a realidade também deve ser vista. Mas o pessimista é aquele que nunca vê as coisas com um copo meio cheio. Quando eu fui vir para cá como pastor, muito capim bravo apareceu. Você vai para lá. Você vai para Vila Nova. Você está lá na Central. Você vai sair da Central para você vir para Vila Nova. Não dá certo. Quantos anos essa igreja está lá e está quase fechando, não dá certo, nunca vai para frente, nunca vai para trás, nunca vai para o lado, nunca vai para o outro. Mas quando você tem certeza para que Deus chamou você, você não se importa com o que dizem, você não se importa com as situações, porque você sabe que quem faz a obra é Deus. Então, se Deus colocou na sua vida uma obra e Deus chamou você para fazer alguma coisa, não ouçam os pessimistas. Porque da mesma forma, o diabo levanta pessoas para ficar do seu lado aqui, ó, sempre te desanimando e te colocando para baixo. Os realistas, respeitem. Ouçam os realistas, mas o pessimista você percebe quando a pessoa apenas visa te colocar para baixo em todas as situações. Deixe os pessimistas de lado. Saul olhou para o menino e falou, viu? Você é apenas um rapaz. Nem compensa, não é que o pessoal fala aí? Nem compensa. Os irmãos lembram quando Moisés ele conduz o povo e eles estão prestes a atravessar o Rio Jordão? E ele manda 12 espias na terra prometida para vigiar a terra que eles iriam herdar. A famosa Canaã, ou a terra prometida. Os irmãos lembram disso? E os irmãos lembram que dos 12 que foram ver a terra, 10 voltaram com medo e pessimistas para Moisés. Apenas 2 voltaram otimistas, que eram Josué e Caleb. Os 10 chegaram para Moisés e falaram, Moisés, é o seguinte, a terra ela é verdadeira, ela existe, mas não dá para nós não. Lá tem gigante. Olha que incrível. Lá tem gigante. Olha que incrível, irmãos. Eu só acredito porque está na Bíblia. O texto diz que naquele dia eles voltaram com um cacho de uva da terra prometida, que precisou de 2 pessoas para carregar o cacho de uva. E o texto diz que esses homens, eles falaram, olha aqui, Moisés, é o tamanho da uva. Imagine o tamanho do homem que chupa essa uva. Eu acho que era por causa disso, né? Imagina só quem chupa essa uva, Moisés. Não dá. Apenas Josué e Caleb falaram dá. Sabe por quê? Porque quem prometeu essa terra para nós foi o Senhor. Quem prometeu essa terra para nós não foi homem. Quem prometeu essa terra para nós foi o Deus dos exércitos. O Deus soberano sobre toda a terra. Existe uma frase que diz que, por não saber que era impossível, ele foi lá e fez. Por não saber que algo era impossível, alguém foi lá e fez. Porque muitas vezes nós criamos impossibilidades na nossa cabeça. Nós olhamos e achamos que nunca vai dar. Muitas vezes nós achamos que nós servimos um Deus de papelão. Muitas vezes nós achamos que nós servimos um Deus que está dormindo. Se você está no nome de Deus, se você está vivendo para Deus e existem gigantes na sua frente, não vire as costas e corra, porque quem luta a sua batalha é Deus. Quem luta a sua batalha é Deus. Versículo 40 ao 47. Vamos continuar aqui o que diz. O texto continua assim. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas,
colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a qual você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Olha que interessante. 40 dias o povo correndo. E o versículo 48 diz que quando Golias começou a vir para cima, o que Davi fez? Foi também. Ele foi também, porque ele sabia que ele estava no nome do Deus dos exércitos. Qual foi o papo de Davi? Ô Golias, você é grandão, mas com a minha funda aqui eu sou mestre, é isso? Foi isso que ele disse? Olha, Golias, você é grandão, mas eu sou pequenininho e eu já matei urso e leão lá das ovelhas do meu pai, protegi as ovelhas do meu pai, então eu consigo derrotar você. Foi isso que ele disse? Ele disse: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu não vou até você porque eu sou bom. Eu não vou até você porque eu me acho tal. Eu não vou até você porque eu quero casar com a filha do Saul. Eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, porque você está afrontando a Deus. Você percebe que ele disse? Que Golias não apenas estava desafiando o exército, estava desafiando o próprio Deus. E ele ficou afrontado quando afrontaram o Deus dele. Quando afrontam o seu Deus, qual é a sua atitude? Quando afrontam o seu Deus, o que você faz? Quando afrontam o Cristo que você diz crer, para você tanto faz? Muitas vezes, se afrontarem o time de futebol, você se posiciona. Muitas vezes, se afrontarem o cantor ou o ator ou alguma coisa que você goste, você se posiciona. Mas e quando afrontam o seu Deus? Qual é a sua postura aí fora? Davi, ele confiava em Deus e não na sua funda, não na sua pedra. E ele disse: hoje todos verão que há Deus em Israel, não que há um homem em Israel se exaltando. Ele disse: hoje todos verão que há Deus em Israel. Do mesmo jeito que Elias fez no Monte Carmelo, quando disse: Senhor, desça fogo dos céus para que todos vejam que há Deus em Israel. Davi, Elias e tantos outros não tinham eles mesmos como causa maior. Mas a causa maior dessas pessoas era exaltar o nome de Deus, para que Deus fosse respeitado, para que Deus fosse adorado. Vocês entenderam que para a vida do cristão não pode existir arrogância e prepotência? Porque quando você é arrogante e prepotente, você tira Deus como prioridade. Apenas os humildes colocam Deus como prioridade. Apenas os humildes, como João Batista, que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele apareça através de mim. É necessário que ele seja a evidência e não eu. Era esse o espírito de Davi. Em quem você tem confiado quando os gigantes chegam? Nos pessimistas? Nos arrogantes? Nos críticos? Ou em Deus? Porque Davi tinha motivos de sobra para desistir e voltar lá cuidar das ovelhas, não tinha? Se fosse você no lugar de Davi, desde o início da história,
Talvez eu e você já teríamos deixado ali, ó, tá aqui a comida de vocês, não quero incomodar, deixa eu voltar a cuidar das minhas ovelhas. Mas não. Ele ouviu alguém afrontando o Deus dele. E isso para ele disse muito. Vamos continuar caminhando, versículo 48 ao 52, para nós caminharmos para o final. Versículo 48, 49 ao 52 diz assim: tirando uma pedra do seu alforge, arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada. E ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembainhando a sua espada. Acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Sabe o que acontece, irmãos? E nós temos que entender no versículo 52. Olha que incrível. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saarim até Gate e Ecrom. Sabe o que isso quer dizer? Eles exterminaram os filisteus por causa de um jovem que desafiou um gigante. Olha que incrível. Davi, além de ser insultado pelos seus irmãos, de ter passado essa humilhação pública e mesmo assim ter ido lá e matado o filisteu, porque a Bíblia diz que não a pedra pegou na cabeça dele e caiu, a pedra encravou no crânio do Golias. Imagine a força que essa tal de funda atirava a pedra, porque diz que encravou a pedra na testa dele. E ele zonzo caiu, Davi foi lá, pegou a espada e arrancou a cabeça de Golias. E ao ver isso, ele incentivou o exército todo, que até agora estavam com medo, 40 dias se escondendo, todos eles a irem para a guerra. Sabe o que é isso? Quem vence gigantes dá o exemplo e mostra para os outros que o gigante cai. E incentiva outros a vencerem os seus gigantes. Você já parou para pensar por que Deus permite problemas na sua vida? Você já parou para pensar porque Deus permite problemas, sofrimentos na sua vida, tempestades na sua vida? É exatamente para isso, para que quando você passar pela prova e será aprovado, você ajudar a outros passarem pelas suas provas. É exatamente isso que Davi fez. O que todo mundo estava com medo de fazer, ele foi lá e fez porque ele confiava no Senhor. E ele acabou incentivando uma nação. E eles derrotaram os filisteus completamente naquele dia. Eles derrotaram os filisteus. Você tem ajudado as outras pessoas a enfrentarem os seus problemas? Você tem ajudado as outras pessoas a derrubarem os seus gigantes? Ou você tem sido pessimista? Ou você só tem palavras amargas para dizer para as pessoas? Ou você só tem palavras de críticas? Porque parece que tem gente que tem ministério de crítica, não é? Se existisse ministério de crítica na igreja, talvez muitas pessoas na igreja do Senhor Jesus em geral participariam desse ministério. Muitas pessoas vêm para a igreja para criticar, vão em algum lugar para criticar, pegam alguma coisa para criticar, a roupa é preta, critica, a roupa é amarela, critica, tudo critica. Será que nós somos essas pessoas que só sabemos criticar e criticar e criticar e não ajudamos os outros a passarem pelos seus problemas? Se Deus ensinou você a matar gigante, ajude outro a matar também. Por isso que nós vivemos em comunidade, por isso que nós somos um corpo. Um ajuda o outro na caminhada, um ajuda o outro nas suas lutas, um ajuda o outro nas suas guerras. Ninguém vive sozinho, ninguém é autossuficiente. Esse papo que eu sou crente, sirvo a Deus e não preciso ir na igreja, isso é coisa do diabo. Todos nós precisamos de comunhão, um apoiando o outro e ajudando o outro a vencer os seus gigantes. É assim. Que nós possamos nos espelhar em Davi e entender que a vitória já é certa. Jesus não disse que você não teria batalhas. Jesus disse que a vitória seria certa. Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ou seja, a vitória já está nas minhas mãos. Ele não disse que você não teria batalhas, que você não teria gigantes. Se prometeram isso para você através do Evangelho, mentiram para você.
A vida do cristão é cheia de gigantes, sim. Mas ele cai. Mas ele cai porque o Cristo que prometeu para você a vitória é o mesmo que vai estar como esteve com Davi. Talvez você já passou por problemas na vida. Alguém já passou por problemas na vida aqui? Alguém já venceu gigantes na vida aqui? Eu garanto que você saiu mais fortalecido depois que você derrubou ele. E o que você tem feito? Ajudado outros a passar? Ou apenas cada um com seu gigante? Eu já venci o meu e é isso que importa. Então que nós possamos olhar uns para os outros e ajudarmos uns aos outros a enfrentarmos os nossos problemas, a orarmos uns pelos outros. Você ora pelo seu irmão? Você ora pelas pessoas da igreja? Ou a sua oração ela basta apenas com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja? Você ora pelos outros que precisam de oração? Ajude os outros a enfrentarem os seus problemas, porque quando você estava nos seus, pode ter certeza que Deus enviou alguém para te ajudar. Amém? Vamos orar?